Saudações, doutores e doutoras. Leônidas Ponte falando. O que nós vamos estudar hoje? Combinação com repetição. Vamos resolver dois exemplos, sendo que um deles é do Enem. Vamos lá? Bom, antes de irmos para a combinação com repetição, vamos relembrar o que é uma combinação? Olha só, a combinação é aquele agrupamento onde a ordem dos elementos não é importante. Toda vez que se for formar um grupo de indivíduos, um grupo de elementos com letra, números ou pessoas, em que a ordem desses indivíduos não importa, nós vamos ter uma combinação, tá? Já comentei isso anteriormente, você não pode usar a fórmula, o princípio fundamental da contagem, no caso, diretamente. Você tem de usar a fórmula da combinação, que pode ser a combinação simples, que nós já estudamos, ou a combinação com repetição, que veremos daqui a pouco. Mas não pode usar diretamente o princípio fundamental da contagem, ok? E a ideia da combinação é uma ideia de selecionar, justamente porque não importa a ordem dos elementos. O que importa é quais são os elementos que foram escolhidos, selecionados. Vamos então para a combinação com repetição. Como o nome é bem sugestivo, você percebe que você pode repetir os elementos. Então, qual a ideia? Eu tenho várias cores e quero pintar objetos com essas cores, eu posso repetir as cores, por exemplo. Eu tenho diversos sabores de sorvete, sei lá, e você pode repetir os sabores. Então, são exemplos básicos de combinação com repetição. Olha só, a ideia aqui é simples. Ó. Você vai utilizar por base, você vai tomar por base a fórmula da combinação simples. Então, olha só, como é o raciocínio aqui? Existe uma explicação do porquê utiliza essa fórmula, tá? Eu penso que o nosso objetivo aqui é ser direto, reto, objetivo. Então, basicamente, a fórmula da combinação com repetição, ela utiliza a fórmula da combinação simples, com algumas adaptações. Vamos lá. Primeiramente, a combinação com repetição, eu uso um CR para representar a combinação com repetição. O N continua sendo os elementos disponíveis, tá? Da mesma forma como nos demais casos. Mas tem que ser um número de elementos distintos disponíveis. E o P é o número de elementos lá do grupo, o número de elementos do agrupamento. Perceba qual é o raciocínio. Para você calcular a combinação com repetição de N para P, o que você vai fazer? Você vai transformar essa combinação com repetição numa combinação simples. Tá? Como você faz essa transformação? E depois você calcula a combinação simples normalmente com a fórmula. Como você faz essa transformação? Você vai pegar a combinação com repetição, transformar numa combinação simples, só que na parte inferior aqui, ó, você vai pegar o N, somar com P e subtrair de 1. Ok? Então você pega o número de elementos disponíveis, soma com o número de elementos utilizados no agrupamento e diminui de 1 para formar a parte inferior. E a parte de cima você mantém. Ok? Parece estar um pouco complicado, mas com os exemplos vai ficar mais claro o que eu estou explicando. Vamos lá, por exemplo, 1. Supondo que você queira comprar um sorvete com 4 bolas em uma sorveteria que possui 3 sabores disponíveis. Que sorveteria pobre, né, gente? Vamos lá. Açaí, flocos e morango. De quantos modos diferentes você pode fazer esta compra? Então perceba, qual é o raciocínio aqui? Ó? Eu tenho 3 sabores disponíveis e quero formar um sorvete com 4 bolas. Perceba, pessoal, é visível que você precisa repetir sabor. Olha, você tem 3 sabores, mas você quer formar um sorvete com 4 bolas. Perceba que na pior das hipóteses, você usa um de cada e fica faltando um para você vai ter de repetir. Então perceba, é uma questão típica de combinação com repetição. Eu preciso repetir ou eu posso repetir sabores. Concorda comigo? Você poderia muito bem comprar as 4 bolas de açaí? Tranquilo? Vamos lá então. Qual o raciocínio? Vou colocar a fórmula da combinação com repetição primeiro. É uma combinação com repetição de N para P. Qual é a fórmula mesmo? É uma combinação. Como é que eu transformo a combinação com repetição? Uma combinação simples. Vai ser N mais P menos 1 para P. Vamos usar números agora? Seria então essa questão uma combinação com repetição de 3 sabores para 4 bolas. 3 sabores para 4 bolas. Como ficaria? Ó?
Seria uma combinação simples de... Como é que eu faço? N mais P menos 1. Então seria o que aqui? 3 mais 4 menos 1. E em cima mantém o P, mantém o 4. Então perceba, uma questão de combinação com repetição, você transforma numa combinação simples. Daqui em diante você resolve normalmente com uma combinação simples. Vamos verificar? Ó. Vai ficar combinação, 3 mais 4 dá 7, menos 1 dá 6 para 4. Então pronto, a combinação simples normal de 6 para 4. Vou utilizar a fórmula da combinação simples. Vamos lá. Ó. Vai ficar 6 fatorial, 4 fatorial, 6 menos 4 fatorial. Ok. Vou levar o 6 até o mais próximo, lembre-se, para ficar mais fácil. 6 vezes 5 vezes 4, para poder cortar com esse 4 aqui de baixo. Sobre 4 fatorial, tá? E 6 menos 4 vai dar 2 fatorial. E 2 fatorial vai ser 2 vezes 1. Tranquilo e favorável. Vou simplificar o 4 fatorial com o 4 fatorial. Perceba, eu posso dividir o 6 aqui ó, por 2. Ó. Vamos lá. Ó. 6 dividido por 2 vai dar 3. O que restou, pessoal? Ficou 3 aqui em cima vezes o 5. 3 vezes 5 vai dar 15. Resposta letra A, doutores e doutoras. Mas que facinho. Se você está gostando dos vídeos, dá uma curtida no vídeo, dá aquele like, né? Inscreva-se no canal, ative o sininho. Vamos lá? Continuando. Vamos para o exemplo 2, que é uma questão do Enem. Prova do Enem de 2017. Um brinquedo infantil, caminhão cegonha, formado por uma carreta e 10 carrinhos. Nela transportados conforme a figura. Tá aí o desenho. Continuando. No setor de produção da empresa que fabrica esse brinquedo, é feita a pintura de todos os carrinhos para que o aspecto do brinquedo fique mais atraente. São utilizados as cores, vamos lá, ó. Amarelo, branco, laranja e verde. Então, você já está percebendo que eu tenho 4 cores para 10 carrinhos. Você já está percebendo que eu vou ter de repetir cor para poder pintar os carrinhos. Muito tranquilo. Perceba que é uma questão com repetição. Será essa combinação? Vamos dar uma olhada. E cada carrinho é pintado apenas de uma cor. O caminhão cegonha tem uma cor fixa. A empresa determinou que em todo caminhão cegonha deve, observação importante aqui, ó, deve haver pelo menos um carrinho de cada uma das 4 cores disponíveis. Isso aqui, pessoal, é uma restrição. Daqui a pouco eu falo sobre ela. Mudança de posição dos carrinhos no caminhão cegonha não gera um novo modelo de brinquedo. Então, olha só. Se eu mudar 2 carrinhos de lugar, mesmo que eles tenham cores diferentes, não vai ser um brinquedo diferente. Então, qual é a ideia? Não importa a ordem. Então, pronto. É uma questão de combinação, porque a ordem não importa. E é uma questão de combinação com repetição, porque eu vou ter de repetir cor para poder pintar os carrinhos. Fácil, fácil. Vamos lá. Com base nessas informações, quantos são os modelos distintos do brinquedo caminhão cegonha que essa empresa poderá produzir? Ok, eu sei que você está pensando. Você está pensando em fazer assim, professor, tranquilo, favorável. Isso é uma combinação com repetição de 4 cores para 10 carrinhos. Não é isso? Eu tenho 4 cores disponíveis e tenho 10 carrinhos. Pessoal, não é isso, infelizmente. Não me irrite. Por quê? Porque a questão faz uma restrição, que é a que eu coloquei entre aspas aqui, ó. Então eu tenho de primeiro resolver a restrição para depois fazer o cálculo que sobrar. Vamos lá, ó. Vou repetir a restrição. Deve haver pelo menos um carrinho de cada uma das 4 cores disponíveis. Então qual é a ideia? Quando você faz isso aqui, que está errado, você está pegando 4 cores e jogando para 10 carrinhos, você está pensando em todas as possibilidades, inclusive pintar todos os carrinhos de branco, por exemplo. Tá? Então como a questão exige que haja um carrinho de cada cor, vamos garantir isso primeiro. Olha só, o que eu vou fazer? Eu vou pintar esse carrinho aqui de amarelo, para usar a cor aqui. Vou pintar esse carrinho aqui de branco, para usar a cor aqui, tá? Este de laranja e por fim o último carrinho aqui de cima de verde. Então olha só, o que eu fiz? Eu tinha 10 carrinhos. O que eu fiz? Peguei as 4 cores e pintei logo 4 carrinhos, cada um com uma cor. Para quê? Para poder garantir o que a questão está pedindo, que deve haver pelo menos um carrinho de cada cor. Pronto, o restante fica tranquilo, ó, porque o que eu tenho agora? Eu continuo tendo 4 cores disponíveis para pintar estes 6 carrinhos aqui, ó. Para 6 carrinhos, ó. Então, repetindo o raciocínio. Eu tinha
10 carrinhos. A questão pediu para garantir pelo menos um de cada cor. Então o que eu fiz? Pintei logo os 4 carrinhos, cada uma das 4 cores. Eu garanti logo isso. Ao que sobraram? Sobraram 6 carrinhos. Então eu continuo tendo 4 cores, que eu posso pintar com as cores que eu quiser, os outros 6, tá? E para 6 carrinhos. Então tranquilo, isso é uma combinação com repetição. Vou colocar a fórmula primeiro. Combinação com repetição de N para P é uma combinação simples de N mais P menos 1 para P. Ok? Então essa questão aqui, ó, é uma combinação com repetição de 4 cores para 6 carrinhos, certo? Isso vai ser igual ao quê? Uma combinação. O que eu faço? N mais P menos 1. Seria 4 mais 6 menos 1. Para quanto? Para 6. Sempre repete o P. Tranquilo e favorável. Isto aqui é uma combinação de quanto? 4 mais 6 dá 10. 10 menos 1 dá 9. Para quanto? Para 6. Pessoal, esta aqui seria a resposta, tá? Mas perceba que não há alternativa. Então, o que fazer? Vamos lá, presta atenção aqui. Eu vou utilizar uma propriedade da combinação, tá? Uma propriedade da combinação simples. Esta propriedade, eu expliquei sobre ela no vídeo anterior da nossa playlist. Este vídeo vai aparecer no card aqui em cima. Dê uma conferida lá depois para você relembrar essa propriedade. Olha só, o que diz a propriedade? Que a combinação de N para P, tá, é sempre igual à combinação de N para N menos P. O que diz? Qual é a ideia aqui? É a chamada combinação complementar. Então, qual é a ideia? Sempre a combinação de um número para o outro vai ser igual à combinação do que falta. Quer dizer, quanto falta, né, do P para chegar no N. Olha só, vou explicando melhor com números aqui. Ó. Então, a combinação de 9 para 6 é sempre igual à combinação de quem? De 9 para quanto? Aí, qual é o raciocínio? Você vai ver aqui, ó. Quanto falta aqui, ó, de 6 para 9? Ó? Faltam 3, né? Então, a combinação de 9 para 6 é a mesma coisa que a combinação de 9 para 3. Se você fizer as contas, você vai chegar a essa conclusão, tá? Mas a propriedade diz que isso vale para qualquer número, desde que siga aqui a propriedade. Então, a resposta para a questão aqui, ó, é uma combinação de 9 para 3, tá? Outra observação é que eu posso escrever esta combinação aqui por meio usando vírgula, assim, ó, combinação de 9,3. É só uma questão de notação. Então a resposta é letra B de Bóbora, abacate, abacaxi? Não, gente, B de brincadeira. Pessoal, se você quiser assistir ao restante da playlist análise combinatória, vai aparecer um card aqui em cima com o início da playlist. Dê uma conferida lá desde o início, certo? E era isso que eu tinha de falar com vocês hoje. Até mais!